Top 7. A bateria de Bagdá. Em 1936, o arqueólogo alemão Wilhelm König encontrou um vaso de cerâmica de 15 centímetros no Museu Nacional do Iraque. Dentro havia um cilindro de cobre com uma haste de ferro mantida no lugar por uma tampa de asfalto. König levantou a hipótese de que se tratava de uma célula galvânica, uma bateria elétrica, datada do período Parta, 250 a.C., 224 d.C. Isso a tornaria quase 2.000 anos mais velha do que a invenção de Alessandro Volta em 1800. Em 1970, uma réplica usando suco de uva como eletrólito gerou de 1,5 a 2 volts, o suficiente para alimentar uma pequena lâmpada ou galvanizar metal. A estrutura é uma bateria. Não se chega a este arranjo específico de materiais por acidente. Embora o consenso convencional sugira que os vasos guardavam pergaminhos, objetos folheados a ouro do período Parta mostram uma uniformidade consistente com a deposição eletroquímica. Isso pode ser um conhecimento artesanal que viveu em oficinas e morreu com os artesãos, deixando-nos com o objeto, mas sem manual. Top 8. A Jarda Megalítica. Alexander Thom, um professor de engenharia de Oxford, passou sua aposentadoria medindo centenas de círculos de pedra na Grã-Bretanha e na França. Em 1967, ele publicou descobertas mostrando que cada círculo, construído ao longo de um período de 1.500 anos, usava a mesma unidade de comprimento. A Jarda Megalítica, 2.722 pés.
O desvio padrão era tão pequeno que indicava precisão sistemática. Avebury, uma das maiores estruturas, mede exatamente 400 jardas megalíticas de largura. Enquanto alguns argumentam que isso é apenas um passo médio de caminhada, um passo tem tipicamente 0,75 metros, não 0,83 metros. John Michell propôs que a unidade era derivada do comprimento de um pêndulo ligado a períodos celestes, o que produziria a mesma unidade na mesma latitude em qualquer lugar da Terra. Isso implica que os construtores neolíticos tinham um nível de sofisticação matemática e física que a cronologia oficial não reconhece. Top 9. O catálogo de estrelas Mulapim. Uma tabuleta de argila babilônica de 680 a.C., o Mu-Apim, contém um registro sistemático de 66 estrelas, seus tempos de surgimento e o comportamento planetário. No entanto, por causa da oscilação axial da Terra chamada precessão, as posições das estrelas mudam com o tempo. Quando os pesquisadores Hermann Hunger e David Pingree aplicaram cálculos de precessão aos dados no Mu-Apim, descobriram que as observações não correspondiam à Babilônia do século VII a.C. Em vez disso, correspondiam ao céu de 1300 a 1100 a.C. Isso significa que alguém estava registrando sistematicamente as posições das estrelas 700 anos antes das tabuletas sobreviventes serem cozidas. O texto inclui a lista mais antiga de constelações ao longo da eclíptica e tabelas de sombras que exigem medição precisa ao longo de vários anos. Isso sugere uma tradição institucional de observação do céu que pode ter sido transmitida através da tradição oral ou de mitos estruturados muito antes de a escrita existir para registrá-la.
Top 10. O sepultamento de Göbekli Tepe. Retornamos a Göbekli Tepe para seu mistério final. Por volta de 8000 a.C., após 1.600 anos de uso, todo o complexo foi deliberada e sistematicamente enterrado sob centenas de milhares de toneladas de detritos, lascas de sílex, ossos de animais e solo. Este foi um ato intencional de trabalho humano, não um colapso natural. Klaus Schmidt chamou isso de o aspecto mais intrigante do local. O sepultamento preservou as esculturas perfeitamente por 10.000 anos. Embora alguns o chamem de fechamento ritual, o aterro é funcionalmente eficiente, sugerindo que o local foi escondido para ser protegido. Este sepultamento coincide com o início da Revolução Neolítica e a mudança para a agricultura. É como se os construtores soubessem que uma nova forma de vida estava surgindo, que não valorizaria o que eles haviam construído. Então, tornaram-no invisível. 16 recintos permanecem sem escavação, ainda selados e à espera. Essas 10 descobertas mostram um padrão de conhecimento chegando sem uma origem visível e precisão existindo sem ferramentas visíveis. Elas sugerem que a civilização se move em ondas, em vez de uma linha reta, e que o que chamamos de história antiga pode ser o rescaldo de algo muito anterior. Se esta jornada pelos cantos escondidos do nosso passado mudou a maneira como você olha para a história, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar, e o próximo arquivo está esperando para ser aberto. Junte-se a nós e conte-nos nos comentários. Top 5. As linhas de Nazca. No Planalto de Nazca, no sul do Peru, o solo parece cascalho marrom, mas a 500 metros de altura, o mundo se reorganiza. Você vê um beija-flor de 50 metros de largura, um condor que se estende por 130 metros e uma aranha de 46 metros de diâmetro, todos representados com precisão anatômica. Atrás deles estão centenas de linhas perfeitamente retas, que percorrem quilômetros através de colinas e vales. Criadas principalmente entre 500 a.C. e 500 a.C. pela cultura Nazca, essas linhas foram reconhecidas pela primeira vez do ar em 1941 por Paul Kosok. Maria Reich dedicou 50 anos ao estudo delas. A técnica envolve a remoção de seixos cobertos por óxido de ferro para revelar o solo mais claro por baixo. O microclima do Planalto manteve essas linhas com aparência de novas por 2.000 anos. Embora linhas retas pudessem ser feitas com estacas e cordas, as figuras de animais são um problema diferente. A aranha retrata um gênero raro encontrado apenas na floresta amazônica, a centenas de quilômetros de distância. Um estudo de IA de 2019 identificou 143 geoglifos anteriormente desconhecidos. A explicação padrão para as figuras envolve o dimensionamento por grade, mas isso requer um modelo de referência e um método para verificar a ampliação a partir do solo, onde a imagem é invisível. Nenhuma imagem de origem ou métodos de verificação foram encontrados. Alguns perguntam se as linhas foram destinadas a audiências divinas no céu. Um mistério de fé e percepção. Top 6. A descoberta dos Denisovanos. Em 2008, um minúsculo fragmento de osso de dedo foi encontrado na caverna de Denisova, nas montanhas Altai, na Sibéria. A análise de DNA no Instituto Max Planck mostrou 385 diferenças em relação ao DNA humano moderno, em comparação com 202 para os neandertais. Esta era uma espécie inteiramente desconhecida, os denisovanos. Melanésios modernos e aborígenes australianos carregam de 4% a 6% de DNA denisovano, provando que seus ancestrais cruzaram com esta espécie. Um estudo de 2018 identificou um híbrido de primeira geração, uma fêmea com pai denisovano e mãe neandertal. Além disso, uma variante genética chamada EPAS1, que permite que os tibetanos prosperem em altitudes extremas, foi rastreada diretamente ao cruzamento com os denisovanos. Esta espécie ocupou uma vasta área da Sibéria ao sudeste asiático, por pelo menos 200.000 anos. No entanto, apesar de serem numerosos o suficiente para deixar uma marca genética permanente nas populações modernas, deixaram para trás menos de 10 fragmentos de ossos físicos.
Porque o registro fóssil de uma espécie tão difundida é quase inexistente. Isso sugere que a árvore genealógica humana é uma teia complexa que se torna mais densa e estranha quanto mais voltamos no tempo. Top 7. A bateria de Bagdá. Em 1936, o arqueólogo alemão Wilhelm König encontrou um vaso de cerâmica de 15 centímetros no Museu Nacional do Iraque. Dentro havia um cilindro de cobre com uma haste de ferro mantida no lugar por uma tampa de asfalto. König levantou a hipótese de que se tratava de uma célula galvânica, uma bateria elétrica, datada do período Parta, 250 a.C., 224 d.C. Isso a tornaria quase 2.000 anos mais velha do que a invenção de Alessandro Volta em 1800. Em 1970, uma réplica usando suco de uva como eletrólito gerou de 1,5 a 2 volts, o suficiente para alimentar uma pequena lâmpada ou galvanizar metal. A estrutura é uma bateria. Não se chega a este arranjo específico de materiais por acidente. Embora o consenso convencional sugira que os vasos guardavam pergaminhos, objetos folheados a ouro do período Parta mostram uma uniformidade consistente com a deposição eletroquímica. Isso pode ser um conhecimento artesanal que viveu em oficinas e morreu com os artesãos, deixando-nos com o objeto, mas sem manual. Top 8. A jarda megalítica. Alexander Thom, um professor de engenharia de Oxford, passou sua aposentadoria medindo centenas de círculos de pedra na Grã-Bretanha e na França. Em 1967, ele publicou descobertas mostrando que cada círculo, construído ao longo de um período de 1.500 anos, usava a mesma unidade de comprimento. A jarda megalítica, 2.722 pés. O desvio padrão era tão pequeno que indicava precisão sistemática. Avebury, uma das maiores estruturas, mede exatamente 400 jardas megalíticas de largura. Enquanto alguns argumentam que isso é apenas um passo médio de caminhada, um passo tem tipicamente 0,75 metros, não 0,83 metros. John Michell propôs que a unidade era derivada do comprimento de um pêndulo ligado a períodos celestes, o que produziria a mesma unidade na mesma latitude em qualquer lugar da Terra. Isso implica que os construtores neolíticos tinham um nível de sofisticação matemática e física que a cronologia oficial não reconhece. Top 9. O catálogo de estrelas Mulapim. Uma tabuleta de argila babilônica de 680 a.C., o Mul-Apim, contém um registro sistemático de 66 estrelas, seus tempos de surgimento e o comportamento planetário. No entanto, por causa da oscilação axial da Terra chamada precessão, as posições das estrelas mudam com o tempo. Quando os pesquisadores Hermann Hunger e David Pingree aplicaram cálculos de precessão aos dados no Mul-Apim, descobriram que as observações não correspondiam à Babilônia do século 7 a.C. Em vez disso, correspondiam ao céu de 1300 a 1100 a.C. Isso significa que alguém estava registrando sistematicamente as posições das estrelas 700 anos antes das tabuletas sobreviventes serem cozidas. O texto inclui a lista mais antiga de constelações ao longo da eclíptica e tabelas de sombras que exigem medição precisa ao longo de vários anos. Isso sugere uma tradição institucional de observação do céu que pode ter sido transmitida através da tradição oral ou de mitos estruturados muito antes de a escrita existir para registrá-la. Top 10. O sepultamento de Göbekli Tepe. Retornamos a Göbekli Tepe para seu mistério final. Por volta de 8.000 a.C., após 1.600 anos de uso, todo o complexo foi deliberada e sistematicamente enterrado sob centenas de milhares de toneladas de detritos, lascas de sílex, ossos de animais e solo. Este foi um ato intencional de trabalho humano, não um colapso natural. Klaus Schmidt chamou isso de o aspecto mais intrigante do local. O sepultamento preservou as esculturas perfeitamente por 10.000 anos. Embora alguns o chamem de fechamento ritual, o aterro é funcionalmente eficiente, sugerindo que o local foi escondido para ser protegido. Este sepultamento coincide com o início da Revolução Neolítica e a mudança para a agricultura.
É como se os construtores soubessem que uma nova forma de vida estava surgindo, que não valorizaria o que eles haviam construído. Então, tornaram-no invisível. 16 recintos permanecem sem escavação, ainda selados e à espera. Essas 10 descobertas mostram um padrão de conhecimento chegando sem uma origem visível e precisão existindo sem ferramentas visíveis. Elas sugerem que a civilização se move em ondas, em vez de uma linha reta, e que o que chamamos de história antiga pode ser o rescaldo de algo muito anterior. Se esta jornada pelos cantos escondidos do nosso passado mudou a maneira como você olha para a história, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar, e o próximo arquivo está esperando para ser aberto. Junte-se a nós e conte-nos nos comentários. Qual destas 10 descobertas você acha que é a mais difícil de a cronologia oficial explicar? Apresente seus argumentos. As evidências sempre estiveram à espera das perguntas certas.